O nome da história é Elysium. Ele conta a história de uma garota chamada Nika em um mundo de magias, políticas, guerras, anjos e demônios. Ela ganha um objetivo quando descobre que seus pais estavam vivos. Nika então parte em uma jornada para encontrá-los. Nessa jornada ela acaba descobrindo as verdades sobre as politicagens do seu país Zainor, e que tudo que estava por debaixo dos panos era revoltante. Em meio a todos os desafios que ela enfrentará, Nika deve aprender a usar seus domínios da natureza. Ela foi abençoada com 2 domínios distintos, algo muito raro de acontecer, porém o mais surpreendente nela é que ela possui dentro de si uma graça angelical que foi colocada nela por seus pais, na trágica Noite de Sangue. Naquela mesma noite eles desapareceram e deixaram uma pequena garotinha de apenas 3 anos órfã. Sua jornada fica em um impasse quando ela descobre a movimentação de uma organização conhecida como Cavaleiros das Sombras. Nika terá que decidir os próximos passos entre se envolver nos caminhos dessa organização ou continuar sua busca. Há muita história para ser contada, reviravoltas, segredos do passado para serem descobertos. Essa definitivamente não será uma história mais do mesmo. Eu tenho que dizer que toda vez que eu vejo um roteirista, um escritor dizer que a minha história não é mais do mesmo, eu acredito que ela vai ser exatamente mais do mesmo. Não estou querendo criticar aqui gratuitamente o autor da história, mas é porque eu acho que, principalmente quando a gente está falando de roteiristas, existe um ego muito grande a respeito das histórias que são criadas pela gente. Eu sempre comento sobre isso, né, quando eu falo na criação de um mangá e eu comparo a relação de desenhistas com roteiristas. Eu digo que os desenhistas eles tendem a ter talvez um pouco mais de, eu vou chamar de humildade aqui, mas por conta de talvez ele conseguir ver ali, palpavelmente, o resultado final do desenho dele. Enquanto um roteirista, enquanto ele não põe a história na prática, ele não faz a história de fato e dá para pessoas lerem, ele não tem noção realmente da qualidade daquilo que ele conseguiu desenvolver. Assim como todo desenho é lindo na nossa cabeça, antes de colocar no papel, toda a história também é maravilhosa na nossa cabeça antes de colocar aquilo dentro de uma narrativa. Então, novamente, eu não quero criticar o roteirista aqui de forma alguma, mas eu sempre aconselho a ter mais humildade em relação à sua história, a mesma humildade que geralmente se tem em relação ao desenho. Então, tomar o devido cuidado para fazer todos esses pontos realmente se encaixarem e talvez não querer fazer uma história muito maior do que se pode. O que eu quero dizer com isso é que aqui fala que é uma história que vai ter 1 milhão de reviravoltas e coisas assim, uma história muito longa, e aí eu fico na dúvida se essa história de fato vai acontecer. E se ela acontecer, se ela vai conseguir cumprir todas essas expectativas e promessas que foram abordadas aqui. Eu torço muito para que sim, porque o que a gente precisa é boas histórias, né? Quanto mais boas histórias no mundo e aqui no Brasil, melhor. Então é só para contextualizar essa questão aqui. Torço para que o autor consiga realmente fazer tudo o que ele está planejando para essa história, mas eu acho que até para que isso seja possível é preciso colocar um pouco os pés no chão e dar um passo de cada vez. Então, ok, falando sobre os passos de cada vez, a gente tem uma coisa aqui que é muito padrão, que é a questão de os pais sumiram, vamos buscar ele, vou partir numa jornada. É preciso contextualizar muito bem o lance de como que ela descobre que os pais estão vivos e o que ela tinha construído na vida dela até então para ela abandonar. Eu já falei isso aqui em várias sinopses, né? Quando a gente define um objetivo para um personagem, esse objetivo ele tem que estar alinhado ali com o personagem, com a vida dele, e a gente precisa comprar esse objetivo acima de tudo. É claro que sim, um órfão, descobrir que os pais estão vivos é um objetivo que a gente consegue comprar logo de cara, mas daí a gente precisa ter aquela contextualização de tipo, onde que ela está vivendo, o que ela estava vivendo, o que ela precisa abandonar para sair em busca dessa jornada, e como, obviamente, essa informação chegou a ela a ponto de ela acreditar a tal ponto de abandonar tudo. Ou se realmente for uma coisa assim, chegou uma leve pista para ela e ela realmente está abandonando muita coisa para trás dessa pista, a gente constrói uma personalidade para essa personagem de que ela é meio impulsiva e de que isso talvez é um trauma muito forte na cabeça dela, né, na vida dela, a ponto de que realmente ela abandone muito mais por uma esperança talvez até meio vã. Então, o que eu quero dizer é que todas essas coisas elas estão relacionadas. Isso precisa estar muito bem definido para que a gente consiga entender, comprar a motivação, acompanhar ela nessa jornada e não simplesmente fique questionando as atitudes da personagem, o que pode tirar um pouco o leitor ali da trama logo de cara, né? Se ele ficar se perguntando, mas peraí, mas ela largou tudo isso, mas só por causa disso? Nossa, mas é uma pista tão boba, é por causa disso que ela vai fazer, sabe? Se esse questionamento ficar na cabeça do leitor, talvez ele não consiga entrar ali na ideia e comprar.
Aí eu achei interessante que o próprio autor já abordou a questão de que ela entra ali num monte de tramóia, de politicagem, etc. E ela tem que decidir se ela vai seguir o objetivo dela ou vai interferir nisso. Aí a gente entra naquela questão de novo. Se inicialmente no começo da história eu apresentei que a personagem abandonou toda a vida que ela tinha construído, porque eu não sei qual é a idade dela quando ela descobre que os pais estão vivos, então não sei o que ela construiu até então na vida dela que ela precisou abandonar para poder partir nessa busca pelos pais. Se essa busca era tão forte a ponto de ela abandonar qualquer coisa, qualquer vida que ela tinha antes, como que ela vai ter um impasse de decidir se ela vai ou não continuar com a busca pelos pais dela em relação a outra coisa. Então, novamente, precisa ser apresentado um contexto forte o suficiente para que ela cogite essa possibilidade, porque senão fica parecendo que a personagem está meio que inconstante, e aí parece mais que ela está seguindo o roteiro estabelecido pelo roteirista do que ela é uma personagem viva realmente buscando os seus próprios objetivos. E aí, como eu disse, é preciso tomar bastante cuidado com a apresentação desses fatos, porque muitas vezes a gente quer contar várias histórias e a gente acaba usando o personagem como se ele fosse uma pecinha de xadrez que a gente põe onde a gente quer. Mas até a peça de xadrez, ela tem uma determinada quantidade de casas que ela anda em determinado movimento que ela pode fazer ou não, porque se você fizer outro movimento, você está saindo do jogo. Quando a gente está falando de um personagem dentro de uma trama, a movimentação dele dentro dessa trama é de acordo com a personalidade e objetivos que a gente pré-definiu para ele antes sequer de começar essa história. De modo que a gente pode guiar ele mais ou menos, mas a gente não pode pegar ele de um ponto e colocar em outro só porque a gente quer, se isso não tiver relação direta com a personagem, com a personalidade que a gente estabeleceu para ele, ou com mudanças nessa personalidade que a gente fez com a própria trama que a gente colocou no caminho desse personagem. Então toda essa relação de caminhos é uma relação muito complexa de se pensar. E aí é óbvio que é preciso realmente colocar isso no papel de uma maneira muito a fundo para você conseguir entender que se o personagem ele está seguindo aqueles caminhos porque ele quer ou porque o roteirista quer. É muito complicado porque realmente criar um personagem e o personagem parecer alguém vivo é um processo que não é muito simples e de imediato a gente tende a geralmente fazer o personagem ser uma bolinha que a gente joga num circuito e ela segue o circuito tal qual ele foi planejado. Mas uma pessoa ela não seguiria esse circuito tal qual foi planejado porque ela tem uma questão chamada vontade, que a bolinha não tem. E aí a gente tem que conseguir respeitar a vontade do personagem mais do que tudo, né? Mesmo que a gente consiga, a gente pode colocar elementos na trama que vão quebrar um pouco essa vontade do personagem, mas esse embate precisa aparecer ali, esse embate entre a vontade do personagem e as circunstâncias onde ele se encontra, para que a gente possa novamente comprar as ideias do personagem, para a gente possa comprar as atitudes dele, entender as atitudes dele e se interessar em continuar acompanhando, que daí é a diferença entre uma história muito bem montada e um personagem muito bem escrito, de realmente um roteiro que está controlando ali, como se ele fosse uma marionetezinha seguindo as vontades do escritor. Deu uma travada, deu uma engasgada aqui. Novamente eu quero deixar claro aqui que todo aquilo que eu falei no começo porque eu costumo ver pessoas falando: nossa, a minha história é excelente, a minha história é mega original, a minha história não sei o que. E aí, às vezes, quando eu leio a história, eu falo: não é tão original assim, não parece tudo isso que você tá achando. Talvez você viu poucas histórias, não tô falando que é o caso dessa história aqui, mas tô falando que já aconteceu isso, que eu já vi isso até nos comentários aqui dos vídeos ao longo desses anos que eu tenho o canal. Talvez a pessoa tenha visto poucas histórias e por isso ela acha que a dela é mega diferente, mas na verdade não é tão diferente assim, tem vários elementos comuns ali. Aqui também tem alguns elementos comuns, né? Um país que tem, na verdade, uma grande corrupção por detrás, um personagem órfão que vai buscar os pais, que desapareceram no evento e deixaram uma herança ótima para esse personagem e tal, uma herança, né, magnífica, mágica, etc. Enfim, acabam sendo vários elementos comuns e aí cabe ao autor conseguir misturar esses elementos comuns de uma maneira nova, que talvez não precise ser a maneira mais original do mundo. A gente tem bilhões de histórias criadas ao longo dos séculos aí, talvez dos milênios. É praticamente impossível fazer uma história 100% única, 100% nova, mas dá para fazer sim, abordar certos elementos de perspectivas relativamente novas ou relativamente únicas, né? Combinar esses elementos de uma maneira ali que não seja tão óbvia assim e engajar o seu leitor da mesma forma. Não precisa fazer uma história mega original que ninguém nunca pensou antes para ser uma história boa, né? São coisas completamente diferentes. Uma história nova
nem sempre é boa. E uma história meio que batida, digamos assim, nem sempre é ruim.